Fala rapaziada, dia 3 de abril, quinta-feira, vamos para mais um dia aqui do planejamento do dia, né? Selecionei alguns jogos para comentar com vocês hoje. Hoje tem Libertadores, Sul-Americana e diferente dos outros dias, hoje eu vou estar dentro sim da Libertadores. Tem boas oportunidades, então não tem como ficar de fora, mesmo sendo primeira rodada. Mas selecionei aqui para vocês 5 jogos hoje, beleza? E vou comentar com vocês. Vou começar pelo jogo aqui do Besiktas contra o Göztepe, Copa da Turquia, jogo único. Jogo muito difícil, galera. Não é um jogo fácil. A gente vê que tem um favorito no jogo, que é o Besiktas. Deixa eu mostrar aqui, ó. O Besiktas pagando 1,87 para vencer, o Göztepe pagando 4,3. A gente vê que tem um favorito. Porém, galera, não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Vou mostrar para vocês porque... olha lá, nos últimos 10 jogos, galera, nos últimos 10 jogos do Besiktas, o Besiktas ganhou 7 jogos, é favorito para o jogo, não tem segredo, perdeu apenas 3 jogos. Já o Göztepe dos últimos 10 jogos venceu apenas 3, beleza? Marcou gol em 7 jogos dos 10, mas assim, o Besiktas joga em casa, a Copa da Turquia, quartas de finais, vaga para semifinal. O Besiktas tem um elenco melhor, joga melhor que o Göztepe, apesar de no campeonato turco o Göztepe está lá na 7ª posição, se eu não me engano, o Besiktas está em 4º, mas acredito que não vai ser um jogo fácil, galera. Mas tem um favorito para o jogo, que é o Besiktas. A gente pode ver aqui, ó, o Besiktas marcou um gol ou mais nos últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos o Besiktas sempre marcou gol, beleza? Essa odds aqui, galera, 5.2 contra a vitória do Göztepe, eu acho muito interessante para esse jogo. Mas avisando, não é um jogo fácil. Por isso que a gente leva para o ao vivo, a gente vai levar para o ao vivo, vai esperar o favoritismo do Besiktas se confirmar dentro de campo. Se o Besiktas estiver pressionando, atacando, finalizando, a gente vai entrar sim contra a vitória do Göztepe. Nessa odds aqui, 5.2. Entendeu? Galera, essa odds 1.87 a favor da vitória do Besiktas tá boa? Tá boa. Porém, eu não gosto muito de entrar a favor dos times. Por quê? Porque quando a gente entra a favor do time, a gente tá contra o tempo, né? O jogo ali tá 0-0, o nosso head ele vai subindo, porque a gente tá contra o tempo, o jogo 0-0, se o time não fizer o gol, a gente vai tomar um head. E nesse caso aqui, contra a vitória do Göztepe, que é o que eu quero fazer para esse jogo, se no live se confirmar, o jogo mesmo está no 0-0, o nosso lucro ele vai subindo, porque é contra a vitória do Göztepe, ou seja, o Göztepe só não pode vencer o jogo. Se estiver empatando ou perdendo, o nosso lucro ele vai subindo. Lógico que quando a gente entra contra a vitória do Göztepe, a gente está buscando um gol do favorito. Por isso que, galera, o Besiktas tem que estar bem no jogo, tem que estar pressionando, tem que estar finalizando, cruzando bastante dentro da área, não deixando o Göztepe jogar. Se tiver nesse cenário, eu vou entrar aqui sem medo contra a vitória do Göztepe. Beleza, galera? Lembrando, não é um jogo fácil, é jogo único, é jogo de Copa da Turquia. A Copa da Turquia é sempre um jogo pegado, ok? E para quem gosta de fazer pré-jogo e outras casas de aposta, eu só faço exchange, faço aqui na Betfair, que é a minha parceira. Mas quem vai fazer pré-jogo, eu acho que o over é 1.5 gols, é uma boa opção para esse jogo aí também. Acho que vai ser um jogo com gols, ok? Mas quem faz exchange é contra a vitória do Göztepe nessa odds aqui, 5.2, beleza? Não tem mistério, não tem segredo. Jogo bastante importante, acredito que o Besiktas vai passar, apesar que vai ser jogo duro, jogo difícil, mas no final o favoritismo do Besiktas, acredito eu, que vai prevalecer. Então, se nos 5 ou 10 primeiros minutos de jogo o Besiktas estiver bem, eu vou entrar aqui nessa odds 5.2 contra a vitória do Göztepe. Beleza, galera? Vamos agora, Premier League, Chelsea contra o Tottenham, jogão clássico de Londres, né? Cara, esse jogo aí é muito bom, jogo bom de assistir, recomendo até quem não vai fazer nenhuma entrada assistir esse jogo, porque vai ser um jogo bom. O Tottenham não vem bem nessa temporada, né, cara? A gente pode ver aqui na classificação, ó, Tottenham é o 14º colocado na Premier League, o Chelsea vem bem, tá na 4ª colocação. E se a gente ver aqui, galera, ó, nos últimos 10 jogos, o Chelsea venceu 8, cara. 8 jogos. E nos últimos 10 jogos, o Tottenham
venceu apenas 3 jogos nos últimos 10 jogos. Número bastante baixo, a média de gols dos times. A média do Chelsea é melhor, 2,6 média de gols por jogo, e a do Tottenham 1,30. Chelsea é melhor do que o Tottenham, marcando, sofre menos gols também, sofreu 0,80 sofridos, e o Tottenham sofreu 1,7 gols por jogo, a média, né? A média de gols do Tottenham. E aí, galera, eu vejo o favoritismo do Chelsea para esse jogo. O Tottenham não vem bem mesmo, é o clássico de Londres. E a gente pode ver aqui nas odds, ó, que tem um favorito sim para esse jogo. Tem um favorito sim para esse jogo, que é o Chelsea. Olha lá, o Chelsea pagando 1,70, galera. 1,70, o Tottenham pagando 4,80. Jogo bom nesse jogo aqui. Não tem mistério para mim, não tem segredo. Apesar de ser um clássico de Londres, eu vou estar contra a vitória do Tottenham, com certeza. Para quem vai fazer pré-jogo, é um jogo muito bom para gols também. Vou mostrar isso aqui para você, galera. Ó, o Chelsea fez 53 gols, cara. 53 gols, tomou 37. E o Tottenham, apesar de estar nessa fase, eles têm um bom ataque. Olha lá, em 29 jogos, eles fizeram 55 gols. Entendeu? Para quem vai fazer pré-jogo aí, acima de 1,5, acho que é uma excelente opção para esse jogo. Mas eu vou estar aqui no Match Odds, no resultado da partida. Eu vou esperar aqueles 5, 10 minutinhos de lei, que não tem mistério, que não tem segredo. Que, cara, 5, 10 minutos de jogo a gente já pode ter uma leitura de jogo, a gente já sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. E aqui, como se trata de clássico, lógico que a gente tem que ter mais cautela. Porém, a entrada que eu quero fazer nesse jogo é nessa odds aqui, 4,9 contra a vitória do Tottenham. Mas é aquele mesmo padrão, cara. A gente não pode entrar nessa posição aqui contra a vitória do Tottenham se o Tottenham estiver bem no jogo, se o Tottenham estiver pressionando, não pode. A gente tem que entrar nessa posição se o Chelsea estiver muito bem no jogo, com posse de bola, finalizando, não deixando o Tottenham sair para jogar. Então, o que eu acho que é o que vai acontecer, porque o Chelsea vive um excelente momento nos 10 jogos. Venceu 8, então acredito que o Chelsea vai fazer valer o favoritismo aí. Porém, eu vou entrar aqui nesse contra a vitória do Tottenham, se tudo isso se confirmar no live. Espera 5, 10 minutinhos, no máximo 15 minutos, e aí a gente faz a nossa entrada. Beleza, galera? Não tem mistério, não tem mistério. Como eu disse, para pré-jogo, para mim a melhor opção é esse aqui, ó. Mais de 1,5 gols, ok? As duas equipes são excelentes, tem excelentes ataques, como eu mostrei. O Chelsea fez 53 gols em 29 jogos e o Tottenham fez 55 gols em 29 jogos. Apesar da péssima campanha do Tottenham, decepcionando nessa Premier League, eles têm um bom ataque, entendeu? Mas eu vou estar aqui posicionado nessa odds 4,9 contra a vitória do Tottenham, beleza, galera? Vamos falar agora de Taça de Portugal. Esse aqui, cara, esse jogo aqui é esculacho. A gente já pode ver aqui, ó, na odds, que, pô, Sporting bastante favorito, não tem o que falar. Bastante favorito, ó, 1,19. 1,19. O Rio Ave tá pagando 17 para ganhar, entendeu? Então, bastante favorito aqui. A gente pode trabalhar a favor da vitória do Sporting. Olha lá, o Sporting nos últimos 10 jogos venceu 6 jogos. O Rio Ave nos últimos 10 venceu apenas 2. A média de gols do Sporting 1,7, a do Rio Ave 1,10. Sofridos 1,0 do Sporting e 1,30 do Rio Ave. O Sporting é muito favorito para esse jogo. Não tem segredo, olha lá, Sporting. Nos últimos jogos entre eles, ó, Sporting ganhou 3-0, 3-1, empatou 3-3, aí ganhou 2-0, aí ganhou de 1-0, ganhou 2-0. Cara, Sporting bastante favorito para esse jogo. Essa odds aqui tá muito baixa, galera, e essa odds aqui do Rio Ave tá muito alta também. Entendeu? Tá muito alto. O que é que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode trabalhar a favor da vitória do Sporting no primeiro tempo. Entendeu? A favor da vitória do Sporting no primeiro tempo. A gente espera aqueles 5 minutos, 10 minutos, todo jogo, galera, a gente vai ter que esperar para ver se confirma o que a gente leu antes do jogo, para ver se confirma no live. A gente espera 5, 10 minutinhos de jogo, com certeza o Sporting vai estar pressionando, vai estar com a maior posse de bola, vai estar finalizando, e a gente vai entrar aqui a favor da vitória do Sporting
no primeiro tempo. Essa odds, consequentemente, com 5 e 10 minutos, vai subir, vai estar com 1,50, 1,55. E aí a gente já pode pegar a favor da vitória do Sport. Beleza, galera? Não tenho o que falar sobre esse jogo. É extremamente favorito do Sport. Não vejo uma zebra acontecendo nesse jogo. E caso, galera, caso 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, e o Rio Ave abre o placar. Essa odds 24, ela vai descer muito, galera. Essa odds 24, acho que ela vai para 9, 8, entendeu? No máximo 10. E aí, se o Rio Ave abre o placar, a gente entra sim contra a vitória do Rio Ave. Mas somente nesse cenário. Se o Rio Ave abrir o placar, estiver ganhando, a gente entra contra a vitória do Rio Ave, porque a tendência é o Sport empatar. Mas de antemão, o que a gente vai fazer é a favor da vitória do Sport no primeiro tempo. Beleza, galera? Vamos ver agora Libertadores, galera. Primeira rodada eu tinha falado esses dias que eu não iria entrar na primeira rodada da Libertadores. Porém, cara, esses dois jogos aqui, ó, Sport Cristal e Palmeiras, e Deportivo Táchira e Flamengo, para mim são boas oportunidades, cara. E eu não posso deixar passar a boa oportunidade, eu tenho que comentar com vocês, eu tenho que falar para vocês. E com certeza eu vou estar dentro desses jogos. Não tem outra. A gente pode ver aqui, galera, ó. Sport, Cristal e Palmeiras, os últimos 10 jogos do Sport Cristal, eles ganharam 9, porém, cara, é um time do Peru. O Palmeiras, nos últimos 10 jogos, como a gente pode ver, ganhou 7. Os times brasileiros, como a gente sabe, atualmente, cara, a gente tem os melhores elencos, Flamengo, Palmeiras, os caras têm os melhores elencos, os melhores jogadores, e a gente disputa um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que é muito acima do Campeonato Peruano, né? Então, eu acredito, galera, que para esse jogo, a gente tem o favoritismo, que é o do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras é muito forte contra o Sport Cristal. Ó. Palmeiras pagando 1,57 para vencer e o Sport Cristal 6,4 para vencer. A gente tem o favoritismo para esse jogo e a minha posição nesse jogo vai ser contra a vitória do Sport Cristal. Nessa odds aqui 7,2. Mas sempre falo e sempre vou falar, não vou deixar de falar, porque vocês têm que colocar isso na cabeça. A gente tem uma leitura pré-jogo, mas a gente tem que esperar confirmar no ao vivo. Porque, por exemplo, se o Sport Cristal começar bem, a gente não pode entrar contra a vitória deles. Entendeu? Porque eles estão próximos do gol. Mas se o favoritismo do Palmeiras confirmar, se o Palmeiras estiver pressionando, finalizando, perto do gol, a gente vai entrar sim contra a vitória do Sport Cristal aqui nessa odds 7,2. Ok? Essa odds 1,57 tá bom para quem faz pré-jogo. A favor da vitória do Palmeiras é uma boa também, pagando 1,57, entendeu? Quem faz em outras casas de aposta aí, pré-jogo, essa odds aqui 1,57 a favor da vitória do Palmeiras é boa, mas quem faz exchange, cara, eu recomendo entrar nessa odds aqui 7,2 contra a vitória do Sport, ok? Mas, como eu falei, vamos esperar no ao vivo, o Palmeiras vai completinho aí, vai sem nenhum desfalque, acredito que vai se confirmar. O Sport Cristal joga no estádio bom, a grama dos caras é boa, então vai facilitar para o time que tem maior qualidade técnica, que é o Palmeiras, vai facilitar o jogo do Palmeiras. Então acredito que o Palmeiras não sai perdedor desse jogo. Lembrando, galera, que quando a gente entra contra a vitória de um time, que no caso vai ser o Sport Cristal, a gente está buscando o gol do favorito. A gente busca o gol do favorito, o Palmeiras faz um gol, faz 1-0, essa odds aqui que está 7,2, um exemplo que a gente pode pegar, ela vai para 20, entendeu? Ou seja, a gente vai ter um lucro muito grande, entendeu? Muito grande. Então, sempre que a gente entra contra a vitória do time, a gente está buscando o gol do favorito. Ok, galera? Para mim é isso, o jogo do Palmeiras. Palmeiras acredito que vai confirmar seu favoritismo. Vamos esperar os 5, 10 minutinhos de lei nesse jogo. E aí a gente vai entrar, se o Palmeiras estiver pressionando, finalizando, com posse de bola, a gente vai entrar contra a vitória do Sport Cristal nessa odds aqui, 7,2. Beleza, galera? Vamos falar agora do Mengão Malvadão. Vamos falar agora dele. Todo mundo esperando esse jogo aí, todo mundo esperando como o Flamengo vai se comportar nessa Libertadores. Para mim,
Não só porque eu sou flamenguista, sem clubismo nenhum, mas para mim é o melhor elenco da América do Sul, não tem segredo. Vai com alguns desfalques, vai ser Wesley, vai ser Gerson, vai ser Danilo, vai ser Arrascaeta. Porém, cara, o elenco do Flamengo é bastante recheado mesmo. Acredito que o favoritismo do Flamengo vai se confirmar nesse jogo, vai pegar um time Deportivo Táchira, que é da Venezuela, é um campeonato muito fraco, o campeonato venezuelano. Geralmente os clubes brasileiros, quando enfrentam times venezuelanos, sempre passam por cima, sempre ganham, até com uma certa tranquilidade. E qualquer outro resultado que não seja a vitória do Flamengo vai me surpreender bastante, vai ser zebra. Então eu acredito muito nessa vitória do Flamengo. Beleza, galera? Vamos lá ver, ó. Nos últimos 10 jogos do Deportivo Táchira, eles ganharam 6 jogos, mas é um campeonato venezuelano, cara. É um campeonato muito fraco tecnicamente, com os times ruins mesmo. E o Flamengo nos últimos 10 jogos ganhou 7, inclusive ganhou a final aí do Carioca, empatou o último jogo aí com o Internacional, jogo muito difícil, inclusive, contra o Internacional. Mas acredito que o Flamengo vai confirmar o favoritismo para esse jogo. Vamos ver como tá as odds aqui para esse jogo. Olha lá. Deixa eu carregar aqui. Olha lá. Flamengo para vencer 1,43, galera. É nítido que o Flamengo é favorito para esse jogo. A odds do Deportivo Táchira tá 8,2. E essa odds aqui, cara, 9,6, ela já tá ficando um pouco alta. Entendeu? Eu vou muito nessa vitória aqui do Flamengo. Vou entrar a favor da vitória do Flamengo. Vou esperar aí o live confirmar. Acredito que o Flamengo vai ter a maior posse de bola, vai finalizar, vai ditar o ritmo do jogo. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo aí com uma certa tranquilidade. Entendeu? Então eu vou estar dentro aí a favor da vitória do Flamengo. Obviamente, se no live confirmar, né? Se o Flamengo estiver pressionando, finalizando, aí sim eu vou entrar. Essa odds 9,6, cara, eu só vou entrar nessa odds 9,6 contra a vitória do Deportivo Táchira se o Flamengo estiver muito próximo do gol. Entendeu? Por exemplo, se eu entrar nessa odds 9,6, é uma odds que já está ficando alta. E se o Deportivo Táchira faz um gol, essa odds aqui ela cai para uns 2,6, uns 3 no máximo, entendeu? Então o nosso head vai ser seguro, entendeu? O nosso head vai ser seguro. Porém, cara, se o Flamengo tiver pressionando bastante, que eu acho que é o que vai acontecer, se o Flamengo estiver muito próximo de gols, eu não tenho medo, eu não fico de fora dessa odds 9,6, mas só nesse caso, porque o Flamengo é muito favorito para esse jogo. Mas diante disso, se o Flamengo começar bem, mas tipo assim, não começar pressionando bastante, mas tiver o domínio do jogo, tiver com a posse de bola, eu vou estar a favor da vitória do Flamengo. Vou esperar essa odd subir um pouco, mas se não der tempo dessa odd subir, caso o Flamengo esteja pressionando muito, essa odd vai ficar congelada ou até vai cair. E aí, se tiver nesse cenário, eu vou entrar sim contra a vitória do Deportivo Táchira, porque eu acho que o Deportivo Táchira, acho não, acredito muito que o Deportivo Táchira não tem como se igualar ao Flamengo, não vence esse jogo de maneira nenhuma, galera. Beleza? Portanto, é isso. Nesse jogo aqui eu vou estar posicionado a favor da vitória do Flamengo, se o Flamengo começar bem. Mas se o Flamengo começar amassando muito bem esse jogo, eu vou entrar nessa odds aqui, 9,6, contra a vitória do Deportivo Táchira. Quem faz pré-jogo, eu recomendo entrar na vitória do Flamengo. Quem faz pré-jogo em outras casas de aposta, recomendo entrar na vitória do Flamengo. Quem faz exchange, o lei é sempre gostosinho, né, galera? É sempre bom porque, a gente já faz a nossa entrada, a gente já vê o nosso lucro ali subindo, porque a odds vai movimentando. Então, quem faz exchange contra a vitória do Deportivo Táchira, acredito que é uma excelente opção para esse jogo. Beleza, galera? No mais é isso. Foram esses 5 jogos aqui que selecionei para vocês: Besiktas e Göztepe, Chelsea, Tottenham, Sporting e Rio Ave, Sport Cristal e Palmeiras, Deportivo Táchira e Flamengo. Foram esses 5 jogos, beleza? Acredito que, tô muito confiante nesses 5 jogos. Acredito que vai dar para trabalhar bem nesse jogo. Deixa eu até beber uma água aqui rapidinho. Quase que não sai mais a voz. Mas acredito que
Esses 5 jogos são bons para a gente trabalhar, acredito que vai dar para trabalhar bastante, beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos para cima. Até amanhã, é nóis.